A educação inclusiva, seus desafios e possibilidades. Professor Emílio Figueira. Olá, tudo bem? Ao planejar essa palestra, pensei no melhor para vocês, visando uma boa compreensão do conteúdo. Sobretudo, compensando o meu problema de dicção por causa da minha paralisia cerebral. Depois de muito pensar, criei esta apresentação em DataShow, mas ainda não estava satisfeito com a velha dinâmica de ficar projetando conteúdo na tela e falando ao mesmo tempo. Foi quando tive mais uma ideia. Convidei a minha irmã Ana Luísa. Ela me emprestou sua voz agradável de professora para apresentar a vocês os meus escritos e pontos de vista sobre educação inclusiva. Esta apresentação, do jeito que estou fazendo, é uma prova que os recursos e tecnologia disponível, crianças e pessoas com deficiência podem aprender, desenvolver-se e realizar qualquer tarefa, inclusive dar uma palestra. Bem ao longo dos próximos momentos, veremos alguns pontos que envolvem a educação inclusiva. A ansiedade no processo de inclusão escolar. Hoje falamos muito de inclusão social ou escolar. Esse novo modelo social que retirou todo aquele caráter médico que envolvia questões referentes às pessoas com deficiência. Enquanto psicólogo e educador, tenho notado nos discursos de várias pessoas que falar em inclusão escolar também se esbarra em questões culturais ou até mesmo um comodismo. É muito comum alguns professores dizerem que não estão preparados para receber alunos com deficiência. Não há uma maldade nisto, mas sim certo estado de ansiedade e, em muitos, mesmo que seja de forma inconsciente, um mecanismo de defesa contra algo desconhecido. Para a maioria dos professores, assim como para grande parte da população, ainda há aqueles velhos conceitos culturais referentes às crianças e pessoas com deficiência, tais como associadas ao estado de doença, que não se desenvolveram ou não aprendem como as demais. Mas ora, o desenvolvimento e a aprendizagem humana é individual e ninguém tem um modelo a seguir. De fato, nenhum professor estará preparado para trabalhar com a inclusão escolar até o momento que chegue à sua turma um aluno a ser incluído. Ninguém, em nenhuma situação, estará preparado para resolver algo que nunca vivenciou, o que muitas vezes exige conhecimento de experiências anteriores. Será neste momento que veremos realmente quem é o educador de verdade. O acomodado alegará não estar preparado, pois rejeitar um aluno com essa alegação será muito mais fácil e rápido para se livrar da questão. Professor de verdade. Mas o verdadeiro professor, consciente de seu compromisso e desafio ético de educar a todos que pertenceram ao seu alunado, primeiro receberá. Depois irá se informar, buscar o maior número possível de informações e recursos para promover o desenvolvimento global daquele aluno com afetividade. A afetividade se constrói pela convivência. E o professor disposto a isso recebe o aluno em fase de inclusão com o mesmo carinho que recebe os demais. E depois buscará descobrir formas de se trabalhar com aquele aluno. A afetividade também significa sair da zona de conforto em busca de querer aprender cada vez mais dentro de sua profissão. O professor, educador, pedagogo, enfim, deve ser um eterno estudioso, ler muito, buscar cursos de formação ou aperfeiçoamento. Assim como qualquer outro profissional, antigamente se fazia 4 anos de uma faculdade e em cima desses 4 anos construía-se toda uma carreira até se aposentar. Mas hoje, com um mundo dinâmico e em constante transformações, precisamos estar sempre descobrindo e aprendendo cada vez mais. E com a educação inclusiva não deve ser diferente. Este é o principal conceito que quero deixar e irei destacar.
O professor precisa criar e manter o hábito de pesquisar sempre. Detalhando, quero reforçar o que desejo dizer com isto. Quando um professor receber alunos inclusivos, primeiro o acolha em sua sala e comece a conviver com eles, criando laços, descobrindo um ao outro, professor e aluno, o que já será uma pesquisa de campo. Paralelamente, vá pesquisar e ler sobre as deficiências e reais necessidades de cada aluno inclusivo. Procurar orientações de práticas pedagógicas para se trabalhar com eles e toda a turma. Possibilidades são muitas. E as informações nunca estiveram tão disponíveis como antes, e de graça. Além das publicações que devem ter na biblioteca de sua escola, basta o professor entrar no Google e achará muito material seguro. No YouTube, há milhares de vídeos sobre educação inclusiva, práticas pedagógicas inclusivas, casos específicos, por exemplo. A educação é um processo feito por etapas. Por que então, diante da inclusão escolar, muitos procuram respostas rápidas? O reflexo da vida moderna que nos cobram resultados rápidos, gerando nossas ansiedades, não podem entrar na sala de aula inclusiva. A ansiedade não fez matrícula no início do ano, portanto, ela não está na lista de chamada. A educação inclusiva precisa de pensamentos positivos e focados. Por que ainda há educadores que se colocam contra ou temem a educação inclusiva e os seus desafios? Essa pode ser uma questão cultural quanto psicológica. Toda mudança precisa vir de dentro para fora. Aceitar mudanças, seja qual for o obstáculo, é muito mais difícil para quem tem baixa autoestima, uma característica das pessoas que se mantêm inadequadas para enfrentar os desafios. E a educação inclusiva é um desafio. E professores que a temem não conhecem ou não acreditam em seus potenciais e capacidade de dar resposta às questões e desafios de sua profissão. Eles podem ter uma estrutura emocional pouco sólida que origina o pessimismo e a negatividade, o que também se reflete em sua profissão. Nossa realidade atual, infelizmente, tem gerado pessoas desmotivadas, sem energias, esperando que alguma coisa as motive. Mas, ao contrário, a motivação só pode vir de dentro para fora. Quais os caminhos? Vencer nossas crenças limitantes. Para se trabalhar com inclusão escolar, o professor precisa pensar positivo sobre o que ele é capaz de conquistar e não sobre suas dificuldades ou medos. Ter bastante clareza sobre o que deseja para a sua profissão. Ficar especificando em detalhes tudo aquilo que ele não quer ou não é capaz leva um tempo infinito, além de consumir energias emocionais, as quais o professor poderia estar canalizando e focando na busca de resultados positivo e saudável que trará crescimento e complementará a sua vida, carreira e desenvolvimento de seus alunos. Então, o primeiro passo para avançarmos na inclusão escolar será fortalecer a autoconfiança de nossos professores? Exatamente. Enquanto professores, precisamos evitar ficar relembrando, revivendo mentalmente nossos medos e inseguranças diante dos desafios da inclusão. Essa autoprisão significa ficarmos focando o pensamento no problema e não em soluções. Quanto maior o número de informações, melhor será a nossa segurança pessoal? Sim, acredito que para encarar o desafio da educação inclusiva, precisamos entendê-la completamente, tendo plena consciência de onde vêm nossos medos, o que causou, o que significa e como amenizá-los. E sempre iremos nos surpreender se descobrirmos o quanto será eficaz parar de pensar sobre o problema e começar a pensar em opções e soluções potenciais. Este é o lugar onde a palavra mágica "em vez" entra em cena.
A expressão em vez nos leva a refletir sobre o que queremos como alternativa para o problema que enfrentamos. O autoquestionamento também ajuda? Sim, nestes momentos devemos nos perguntar: o que eu quero em vez de isso? O que eu tenho que fazer para mudar? Quais potenciais alternativas? Como eu gostaria que ocorresse essa mudança? Quais caminhos percorrer para realizar essa mudança em termos de inclusão? Aonde eu quero chegar enquanto professor? Quando chegamos a algumas dicas específicas e respostas concretas, começamos a fazer questionamentos acerca de nós mesmos. Surpreendemos-nos com os resultados apurados. Pensar positivamente pode não se ter ainda formado o futuro, mas sempre é melhor pensar sobre o que pode dar certo do que sobre o que pode dar errado. Nossa tendência é de alcançar aquilo que pensamos. Você é dirigido para e muitas vezes obtém aquilo que você pensa. Uma educação inclusiva realmente verdadeira deve ser o objetivo de qualquer educador a partir de agora? Deve ser a partir de agora e sempre. Em qualquer segmento da vida, temos vários sonhos e desejos que queiramos alcançá-los. Mas tudo só acontece se tivermos estipulado objetivos e traçado metas para fazê-lo. Objetivo: ser um professor capaz de promover a educação inclusiva. Meta: criar o hábito de sempre buscar conhecimento, aperfeiçoamento e buscar o crescimento profissional. Busque sempre crescer, tanto como pessoa quanto profissional, pois o único responsável pela sua conquista é você. Mantenha-se confiante que tudo dará certo. Seja positivo, otimista e lute pelos seus sonhos, objetivos e crescimento profissional. Questões culturais na educação inclusiva. Na contramão, a escola tem seus paradigmas em classificar alunos regulares e alunos especiais. Quebrar tais paradigmas, destruindo uma imagem e conceito de aluno padrão, nivelando todos por iguais, sem rótulos, já será uma mudança cultural, um grande passo para tornar uma escola inclusiva. Aliás, uma realmente escola para todos, sem substantivos que façam dela um exemplo a ser seguida. A escola não é algo acabado, estático. Como todo segmento da sociedade, tem que estar em constante transformação, revendo suas ações pedagógicas, adaptando-se aos novos tempos para sempre somar e nunca excluir. Uma escola realmente plural. A escola precisa ser um espaço comum de cidadania, livre exercício político e espaço público de manifestações das diferenças, incorporando todos os valores sem promover hierarquias. Para finalizar, quero deixar esta mensagem. Incluir não tem segredo. Basta receber um aluno, seja ele quem for. Acolher com amor, ter a sensibilidade de perceber e pesquisar o que ele realmente precisa de apoio para se desenvolver em todos os sentidos. Um bom professor precisa ser um suporte seguro que lança seus alunos rumo às infinitas possibilidades. A inclusão escolar é o grande desafio pedagógico do século XXI, e este desafio está em nossas mãos. Muito obrigada por sua atenção, professor Emílio Figueira.